E aqui vai a reflexão mais impactante do dia, para a reflexão dos nossos governantes. A Câmara não é palco, é altar de responsabilidade. A Câmara dos Deputados não foi criada para discursos vazios, vaidades ideológicas ou guerras de narrativa. Ela existe para representar um povo, inclusive aquele que não sabe usar o microfone. E cada voto ali registrado é uma assinatura invisível na vida de milhões. Quando um deputado vota sem estudar, ele negocia princípios por conveniência ou se calar por medo. E ele transfere o custo da própria covardia para o povo. E vai uma pergunta: quem é que paga o preço da omissão parlamentar? Nunca é o gabinete, é sempre a mesa do trabalhador. E deputado não é dono do mandato, é guardião. O mandato não pertence ao partido, ao líder, ao financiador e nem ao sistema. O mandato pertence ao povo. E quando o deputado se desconecta da realidade, quando legisla para bolhas ideológicas ou interesses fechados, ele quebra o pacto moral da democracia. E aqui vai o meu enigma. De que adianta gritar em plenário se o silêncio fora dele continua ensurdecedor? Toda nação em crise, ela passa por um estágio perigoso, quando o absurdo vira rotina. Gastos sem responsabilidades viram estratégia, ataques à liberdade viram proteção, mentiras repetidas viram narrativas oficiais. A Câmara, ela deve ser o freio e não o carimbo. E aqui está uma reflexão. Quando tudo vira emergência, nada mais é urgente, nem o povo. E eu quero dizer ao presidente que governar é servir, não dominar. Presidente, o Brasil não precisa de um salvador. Ele precisa de um servo da Constituição. O Poder Executivo ele não pode tratar o Congresso como inimigo e nem o povo como massa de manobra. Liderar é unir sem corromper, é decidir sem esmagar e corrigir sem humilhar. E aqui vai uma pergunta direta. O senhor quer ser lembrado como quem concentrou o poder ou como quem fortaleceu instituições? Toda geração enfrenta a mesma tentação, controlar o discurso para manter a ordem. Mas a história ensina que não existe ordem sem liberdade, apenas silêncio forçado. Quando o Estado passa a vigiar a palavra, ele deixa de ouvir a dor. Quando pune a crítica, ele confessa insegurança. E aqui vai o alerta. Governos que temem a voz do povo já perderam a confiança nele. Planilhas não sentem fome. Índices não acordam às 5 da manhã. Gráficos não enterram sonhos. Cada decisão econômica, ela toca o prato. O aluguel, o remédio, a escola. E será que as decisões tomadas em Brasília sobreviveriam um mês na realidade do brasileiro comum? Quando a política perde o temor, seja moral, ou espiritual, ela passa a justificar tudo. O problema não é errar, é não se constranger mais com o erro. Uma nação não cai de uma vez. Ela cai quando seus líderes deixam de perguntar: isso é certo? O brasileiro não exige perfeição, ele exige honestidade. Quer líderes que assumam erros, que expliquem decisões, que não tratem a inteligência do povo como descartável. Quem governa com transparência não precisa gritar. Cada projeto, aprovado ou rejeitado, escreve o futuro, antes mesmo que ele chegue. E a pergunta que ficará para os livros de história é simples. Onde vocês estavam quando o Brasil precisou de coragem? Deputados, presidente, o Brasil não é tabuleiro. É uma casa cheia. Cuidem dela. Legislem com consciência. Governem com responsabilidade. Falem com verdade. Porque o povo ele pode até esquecer promessas, mas nunca esquece quem o abandonou. O aplauso passa, o cargo passa, o poder passa, mas a história permanece. E ela sempre pergunta menos o que vocês disseram e mais o que vocês fizeram quando podiam fazer o certo. A nação não é sustentada por discursos,
mas por decisões justas.